E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tutorial Medicina. Eu sou o Henrique e hoje a gente vai falar sobre sífilis. A gente vai dividir esse vídeo em duas partes, que fica melhor para compreender. Essa primeira parte a gente vai falar até a parte de classificações clínicas com relação a sífilis e posteriormente com relação ao diagnóstico e tratamento. Se está gostando, não esquece de deixar o like ali embaixo, se inscreve e vamos embora pro vídeo então. E começando então a falar sobre a nossa aula sobre sífilis, essa primeira parte aqui. Qual a relevância desse tema que tem, né? Visto que em 2016, segundo os dados da OMS, a sífilis ela tinha uma prevalência de 19,9 milhões, isso é no mundo inteiro, em torno de 6,3 milhões de novos casos. E a gente vê isso com estatísticas brasileiras agora de 2020, que o Brasil tem 18 casos de sífilis por hora, segundo o Ministério da Saúde. Lembrando que ela é uma doença de notificação compulsória. E isso aqui a gente viu que teve um aumento de 28,3% comparado com 2019. Vendo-se então a importância que tem esse quadro clínico, essa doença, na saúde pública. Mas então o que causa a sífilis? A sífilis ela é causada pelo Treponema pallidum. A gente vê aqui, é uma espiroqueta anaeróbia, que ela necessita de um local úmido para ela poder se desenvolver. E aqui a gente tem uma foto da microscopia de campo escuro, que seria um dos exames que se pode identificar diretamente a presença do Treponema pallidum, e ela tem um movimento rotatório que é bem característico do treponema, né? E como que a gente classifica? A gente pode classificar com relação ao tempo desde a infecção, que são 3 tipos de classificação aqui. Seria a sífilis adquirida recente, que seria até 12 meses da infecção. A sífilis adquirida tardia, que ela tem um tempo maior do que 12 meses de evolução já do quadro. E a sífilis congênita, que seria com relação à parte da transmissão fetal, isso é, a mãe tem sífilis e acaba passando para o feto. Lembrando que a sífilis adquirida tardia, ela pode ser classificada aqui quando não se sabe há quanto tempo tem essa doença. Quanto tempo não viu a úlcera ou não sabe há quanto tempo já faz, geralmente se classifica como adquirida tardia e se trata como. Porque aqui é importante que cada um deles vai ter uma coisa diferente para ser tratada. E como que ocorre a transmissão? Geralmente através de contato ou de fluidos corporais. O contato seria geralmente pelo contato sexual desprotegido entre pessoas suscetíveis. Lembrando que tu não tem uma imunidade depois que tu pegou a sífilis, tu pode pegar repetidas vezes porque ela não é uma imunidade duradoura, é só por um momento, tu acaba eliminando e depois pode pegar de novo, mesmo que seja tratada com a penicilina. E os fluidos corporais, lembrando também do contato sexual, a parte de transfusões sanguíneas também pode transmitir a sífilis, ou até a transmissão vertical que já tinha citado anteriormente. Lembrar aqui que tem que ter atenção que a espiroqueta, isso é, a sífilis, ela é capaz de adentrar o organismo pela pele ou pelas mucosas, ela consegue atravessar a mucosa e cair na corrente sanguínea, e ela vai fazer essa parte da lesão característica da fase primária, que seria o protocifiloma. Isso é, uma pessoa que ela aparece com diversas lesões de pele que não tem uma causa específica, é melhor usar luva para atender ela. E com relação às formas clínicas, falando primeiramente da lesão mais comum, que seria a sífilis primária. Quando que ela aparece? Seria em torno de 21 dias após o contato, pode ser até 90 dias, mas a média seria 21 dias depois do contato. É uma lesão que ela pode estar presente em pessoas que têm a sorologia negativa ainda, justamente pelo tempo variável que pode aparecer, positivar a sorologia e ter aparecimento da lesão, não necessariamente um invalida o outro. A linfadenopatia bilateral, geralmente localizada ali na região, seria depois de 1 semana, aqui digo bilateral porque geralmente ela é genital, né? E ela tende a desaparecer em torno de 3 a 6 semanas, mesmo que não haja tratamento nenhum. Isso é muito importante dentro dessa doença. Os locais mais comuns, geralmente em região genital, como eu tinha falado, mas pode ocorrer em mucosa oral também, justamente porque eu já tinha falado antes, pela capacidade de adentrar a pele e mucosas, e uma pessoa que ela faz sexo oral desprotegido, ela também está suscetível. Lembrando aqui que é um dado muito interessante, que em torno de 50% das mulheres e 30% dos homens não veem a lesão nunca, a lesão da sífilis primária. Eu não vou colocar uma foto aqui,
porque o Twitter vai acabar barrando o vídeo e aí ele não vai ficar no ar. Mas quem quiser pesquisar é só botar no Google, é bem fácil de achar. E por que essas pessoas acabam não vendo essa lesão primária? As mulheres, por causas óbvias, que ali a lesão ela pode ficar ou por fora da vagina ou ela pode estar dentro. E quando está dentro da vagina, a mulher não vai ver a lesão nunca, só se for fazer um exame especular. E os homens, o mesmo pensamento também é válido, visto que a sífilis ela tem uma prevalência muito alta dentro da população homossexual. Isso é, dentro da mucosa anal, ali em volta do ânus, poderia ver ainda. Mas quando está dentro lá do ânus, no reto, não tem como ver a lesão da sífilis e acaba passando despercebida também. E quais são as características? Geralmente ela inicia como uma pápula indolor, que acaba evoluindo para uma ulceração, que gira em torno de 1 a 2 centímetros. E importantíssimo aqui para diferenciar é que ela é não exudativa, ela tem uma borda definida e ela é indolor. Não exudativa ela também pode ser considerada como que não tem fundo sujo. Isso aqui diferencia do cancro mole, causado pelo Haemophilus ducreyi, que esse aqui dói e tem o fundo sujo também, mas pode ser uma ulceração. Lembrando que aqui ela geralmente é uma úlcera única, mas isso não é via de regra, ela pode ter às vezes mais do que uma ulceração e ainda assim ser sífilis. E lembrar que a sífilis ela também predispõe um maior risco do HIV. Por quê? Essas pessoas elas podem ter um comportamento de risco maior, isso elas estão mais suscetíveis à infecção pelo HIV junto com a sífilis. Lembrar que a sífilis ela pode entrar por abrasões ou pela própria pele, criar as próprias abrasões e adentrar a corrente sanguínea, e isso predispõe ao risco do HIV pelo contato sanguíneo entre abrasões. E também viu-se que quando tem a lesão da sífilis, que no caso a pessoa infectada acaba acumulando ali as células de defesa, a gente tem células que acabam expressando receptores, que são os receptores aos quais o HIV tende a se ligar. Geralmente as células dendríticas que estão ali presentes na lesão, elas têm alguns receptores que o HIV se liga especificamente. Isso é, se tem uma infecção por sífilis, tende a ter uma maior expressão dessas células, desses receptores e, consequentemente, um maior risco da transmissão do HIV. E agora, com relação a outra forma clínica, seria a sífilis secundária. O aparecimento dela geralmente é em 4 a 8 semanas após o desaparecer a lesão primária, mas pode ainda assim ocorrer junto. Não necessariamente tem que ser separada, ela pode estar ocorrendo junto, porque a gente vê que tem ali o tempo de até 90 dias, geralmente, para aparecer a lesão primária. E ela surge em torno de 25% dos indivíduos que não são tratados lá na frente da lesão primária, eles podem evoluir para a lesão secundária. E lembrar que ela também tem uma regressão espontânea em torno de 2 a 6 semanas. O que torna muito difícil aqui dessa doença seria essa parte da regressão da lesão, porque não dói, não vai incomodar a pessoa, tá ali só uma ulceração e ela diz, eu vou no médico se acabar doendo. E não dói, ela nunca vai no médico, acaba não fazendo diagnóstico, não trata e fica com a lesão de modo crônico. Ela fica no modo latente, a sífilis daí. Os locais mais comuns seriam o tronco, membros, o couro cabeludo, as sobrancelhas e a cavidade oral, para a expressão da sífilis secundária. E as características, aqui vê-se que a manifestação mais comum é a parte dermatológica, que é bem característica com a roséola, que ela não é ulcerativa, é eritematose e não tem vesículas. Ela pode causar as chamadas sifilides, que seriam erosões papulares e pustulosas, que a gente pode, depois tem uma fotinha que eu botei aqui. A parte da madarose, que seria com relação às sobrancelhas, que é a perda da parte dos fios da sobrancelha, que é característica de sífilis secundária. A alopecia em clareira, que é que define o que seria no couro cabeludo, seria a perda também da parte dos cabelos. E aqui uma fotinho, que seria a parte da sífilis secundária com essa manifestação dermatológica em mãos. Isso aqui não é incomum de encontrar num paciente que tenha sífilis. Lembrando que costumam ocorrer sintomas inespecíficos, como qualquer infecção pode ocorrer. Uma pessoa que teve uma ulceração antes, desapareceu, ela aparece com sintomas que parecem com um resfriado, por exemplo, e acaba desenvolvendo essas lesões. Lembrando que a sífilis primária ela tem a manifestação local. Por quê? Porque o treponema ainda está só no local. A sífilis secundária é porque no treponema ele ganha a corrente sanguínea, ele tem essa distribuição hematogênica, e ele pode dar manifestação em literalmente qualquer lugar do corpo. Geralmente são esses aqui.
Lembrar que toda erupção cutânea sem uma causa determinada deve ser investigada como sífilis. Isso aqui foi retirado do Manual do Ministério da Saúde de 2020 para ver a importância já dessa doença também. Outra forma clínica que pode aparecer, que é muito confundida também, seria a parte de neurosífilis. O aparecimento não tem um período exato para aparecer a neurosífilis, ela pode aparecer tanto lá na forma primária, com a ulceração, quanto lá na sífilis terciária. A neurosífilis ela não é característica só de sífilis terciária, ela pode ocorrer em qualquer momento da doença. E as manifestações, tanto oculares como também a parte auditiva, deve ser considerado como neurosífilis. Os locais mais comuns seria o sistema nervoso central e o humor aquoso, lembrando que ela consegue invadir, quando ela tem essa distribuição hematogênica, invadir esses locais e gerar sintomas. E deve sempre ser suspeitada em disfunção cognitiva, motora ou sensorial. Tem que suspeitar de um paciente que já teve prévio ou teve a história de ulceração prévia. Alteração oftalmológica ou auditiva, que eu já tinha falado ali. A paralisia de nervos cranianos, o sinal de meningite ou de acidente vascular encefálico, ou então nos casos de sífilis terciária tem que sempre suspeitar de neurosífilis também, mas lembrando que não é um quadro exclusivo da sífilis terciária. E lembrar aqui que o achado do tabes dorsalis só é encontrado em sífilis terciária, na neurosífilis não é encontrado, mas se a neurosífilis estiver presente no quadro terciário, pode estar junto. Falando então desse quadro terciário, quando é que aparece? O aparecimento geralmente é 3 a 20 anos após a infecção primária. Ela é uma complicação de sífilis tardia, e quando eu digo complicação de sífilis tardia, eu estou me referindo que aqui a gente já não tem mais a espiroqueta transitando pelo corpo. O que a gente tem são os imunocomplexos que foram gerados para combater ela, que estão transitando e acabam gerando essa parte reativa que desenvolve a sífilis terciária. Mas é um quadro muito incomum na atualidade, devido ao surgimento da penicilina e o tratamento correto dos diversos casos de sífilis que a gente tem. Então é muito raro que apareça um quadro de sífilis terciária. E aqui um dado interessante com relação à doença é a parte dos não tratados. 1/3 evolui para cura clínica e sorológica, isso é, se não tratar lá a úlcera, 1/3 deles não vai ter mais sífilis, acaba eliminando por completo a doença. 1/3 vai manter uma infecção latente. Isso é, quando eu digo infecção latente, ela é assintomática, ela não vai ter sintoma nenhum. Apareceu a úlcera ou não viu a úlcera, acaba não tratando e fica por isso, fica assintomático, nunca vai desenvolver sintomas na vida. E 1/3 passa para a fase terciária. Lembrando que, quando esse indivíduo ele mantém a infecção latente e assintomática, ele pode a qualquer momento desenvolver a sífilis secundária. É bem característico da sífilis secundária fazer momentos de sintoma intercalando com fases latentes. Ela não é um só período e simplesmente desaparece, ela pode ficar voltando. Os locais mais comuns aqui da sífilis terciária seriam pele, mucosas, parte do sistema cardiovascular, articular e o sistema nervoso. E quais são as características? Aqui da parte dermatológica seriam os tubérculos e gomas, que são a parte cutânea e mucosa, que pode fazer uma destruição bem feia, cutânea e mucosa. A parte do tabes dorsalis, que seria a desmielinização do corno posterior, que acaba gerando um quadro bem grave nessa pessoa, que pode gerar constipação, diversas dores, a parte de alteração de marcha sensitiva. E aqui a gente pode destacar a parte da marcha tabética, que pode ser uma consequência do tabes dorsalis em razão da sífilis terciária. A parte de uma demência que se desenvolve aguda, principalmente aqui em pessoas mais jovens, tem que sempre suspeitar, que é mandatório na hora que vai fazer um diagnóstico de demência, lembrar de sífilis e também da deficiência de vitamina B12, que é um importante quadro de diagnóstico diferencial. A parte do aneurisma de aorta, estenose coronariana ou insuficiência aórtica, que pode ser também por esses imunocomplexos. E a artropatia de Charcot, que é muito incomum, mas tu vê em livros que citam também, que seria semelhante à parte da complicação microvascular do diabetes mellitus, que seria lá a alteração sensitiva do pé, e esse pé a pessoa acaba tendo uma alteração da sensibilidade, da propriocepção, e esse pé ele acaba sendo posicionado errado sempre no chão. Isso vai fazendo lesão e vai fazendo alteração também das articulações dentro do pé, e gera essa chamada artropatia de Charcot.
E aqui está um exemplo de uma manifestação que seria a perfuração do palato devido à sífilis terciária. E por último, a forma clínica da sífilis latente. A sífilis latente seria um período assintomático e ela pode ser dividida em recente ou então tardia, a recente menor do que 12 meses e a tardia quando está maior do que 12 meses. Mas qual seria a importância desse período se ele é assintomático? Se não vai fazer diferença nenhuma para essa pessoa. Vai fazer diferença na hora da transmissão, porque a sífilis latente, principalmente quando ela é latente recente, ela tem um muito maior risco de transmissão do que a parte da sífilis latente tardia, mas que ainda pode transmitir, lembrando disso. Mas isso aqui é importante para as mulheres grávidas, lembrando que a sífilis ela pode gerar diversas malformações e que até 80% dos casos vai ter uma transmissão fetal. Para evitar então a sífilis congênita, faz o rastreio das grávidas com o VDRL no primeiro e no terceiro trimestre da gestação para prevenir essas complicações possíveis de uma sífilis latente que a grávida acaba não tratando ou adquiriu e não manifestou nenhum sintoma. Por fim, para essa primeira parte do vídeo, aqui está um quadrinho com resumo que foi tirado lá do Manual do Ministério da Saúde de 2020 também. Para quem quiser, eu vou deixar na referência um link lá direto para isso. E eu vejo vocês na parte 2 desse vídeo. Então chegamos ao fim da nossa primeira parte do vídeo. A segunda parte ela vai estar disponível logo aqui do ladinho. Se está gostando, não esquece de se inscrever, deixar um like e até semana que vem.